Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para darmos continuidade ao nosso estudo e leitura do livro dos Espíritos. Por que eu considero estudo, meus amigos? Porque eu sempre dou meus pitacos, minhas opiniões. Nem sempre eu concordo com as informações que os Espíritos nos trazem por aqui, ok? Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado pela presença de vocês e sejam muito bem-vindos. Espero que se inscrevam, dê aquele likezinho, né? De gostei, aquele sinal, aquele dedo positivo, ok? Para vocês que estão chegando pela primeira vez, nós estamos no capítulo de número 11. E geralmente nosso estudo aqui se faz por 30 minutos aproximadamente. Pouco para mais, um pouco para menos. Os capítulos, quando são muito grandes, eu divido por partes, ok? Sendo assim, estamos na primeira parte do capítulo de número 11, que vai falar sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. E tem como os pareceres de justiça e direitos naturais, direito de propriedade e roubo, caridade e amor ao próximo, amor maternal e filial. Então vamos falar primeiramente sobre justiça e direitos naturais. Pergunta 873. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Resposta: tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Então, como ele fala aqui, vamos prestar bem atenção, né? No primeiro ponto aqui, ele falou: o progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não dá. Deu para entender, né? Então, a inteligência, né, que é o progresso moral, vai desenvolvendo, claro. A inteligência vai fazendo ampliar, ter uma visão melhor da justiça, ok? Mas já trazemos isso dentro da gente. Só que a gente vai desenvolvendo cada vez mais de acordo com a nossa inteligência. Pergunta 174. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendem de maneiras tão diferentes e que um acha justo aquilo que parece injusto a outro? Resposta: é que frequentemente aí misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Está vendo o que são as paixões? É o nosso entendimento, nossa inteligência, né, a nossa ignorância. Então, é claro, cada um tem um desenvolvimento maior ou menor. Por isso essas diferenças, minha gente. Claro, sempre vai existir. Pergunta 875. Como se pode definir a justiça? Resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Pergunta: o que determina esses direitos? Resposta: duas coisas determinam: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos, aquilo que ele falou lá em cima. Vede-se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Está vendo aí? O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Claro, vai desenvolvendo, vai aumentando mais a nossa, como é que eu posso dizer, noção mais exata da justiça. E ele continua falando: aliás, ele não regula senão certas relações sociais,
enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Tá vendo? Tem coisas que a lei humana não pega, como educar, né? Como tratar uma pessoa, por aí vai. 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? A lei de Deus, né? Vamos ver a resposta. O Cristo vô-la deu. Jesus nos falou: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um dever respeitar seus direitos. Na incerteza do que deve fazer em relação ao seu semelhante, em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a sua própria consciência. O critério da verdadeira justiça é, com efeito, desejar para os outros o que se desejaria para si mesmo, e não de se desejar para si o que se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa, lógico, né? Como não é natural querer mal para si, tomando o seu desejo pessoal por modelo ou ponto de partida, se está certo de não se desejar jamais, senão o bem para seu próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã tem sido de tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Isso é o sublime da religião cristã, né? Saber se teu direito é o mesmo do próximo. É básico, é muito simples. 877. A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Claro, né? Sim. E a primeira de todas, é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de caridade, cada um usa de represálias. E é isso que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Bem, deveria ser bem aplicada. Infelizmente, não se cumpre nem a lei humana, que é tão falha. Vamos lá, 878. Podendo o homem se iludir sobre a extensão dos seus direitos, o que pode lhe fazer conhecer o limite? O limite do direito que reconhece ao seu semelhante em relação a ele mesmo, na mesma circunstância e reciprocamente. Já falou lá em cima, o direito de cada um termina onde começa o do outro, né? E ele pergunta novamente, mas se cada um se atribui os direitos de seu semelhante, que se torna a subordinação para com os superiores, não é a anarquia de todos os poderes? Bem, se você for confundir o direito do patrão com o direito do empregado na parte social, é claro que um tem obrigação de pagar, outro tem obrigação de trabalhar, não é verdade? Direito de receber e outra obrigação de pagar. O direito de cada um lógico, tem uma relação direta só, no caso, em certos casos, quando o direito não é moral, na condição social. Direitos e obrigações, não é verdade? Ele vai responder então. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, então é natural, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de um nível mais puro que os outros, e todos são iguais diante dele. Esses direitos são eternos, quer dizer, direitos de Deus. Os que o homem estabeleceu
perecem com suas instituições. De resto, cada um percebe bem sua força ou sua fraqueza, e saberá ter sempre uma espécie de deferência para aquele que a mereça pela sua virtude e sua sabedoria. É importante destacar isso, a fim de que aqueles que se creem superiores conheçam seus deveres, está vendo? Como falei lá dentro, lá em cima. Quer dizer, se o cara é patrão, ele tem que saber superior e ter obrigação, claro que ele tem a obrigação dele. Para merecer essas deferências, né, para merecer ser respeitado. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. Claro, quando o cara tratar bem aquele que está abaixo dele. E aquele que está abaixo saber também respeitar e fazer a sua parte. Pergunta 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Por quê? Praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. É impossível, né? Se não tiver a caridade, aí que nos diz. Se não houver justiça, a caridade que não vai existir nunca. Pergunta 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta, o direito de viver. Por isso que ninguém pode tirar a vida de ninguém, né? Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer sua existência corporal. Então as pessoas pensam, não mato ninguém, coisa e tal. Mas o cara tem uma indústria de farmácia, vende remédio que vai causar mais mal do que bem. O cara tem uma indústria alimentícia que enche os alimentos de produtos químicos, né? Para conservantes. O outro é produtor, enche a sua plantação de anabolizantes, de agrotóxicos, e por aí vai. E por aí vai. Então, ele está ali comprometendo a existência corporal dos outros, tá? Lógico que está. Ele pensa que não, né? Vamos lá. 881. O direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar quando não puder mais trabalhar? Lógico, né? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por um trabalho honesto, e não amontoar como um egoísta. Mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da previdência. Então nós estamos vendo que até os animais dão esse exemplo, né? A formiga, né? Que trabalha no verão para juntar alimento para o inverno, é uma previdência. Vamos lá, 882. O homem tem o direito de defender o que juntou pelo trabalho? Resposta. Deus não disse, não furtarás? E Jesus, é preciso dar a César o que pertence a César? O que o homem amontoa por um trabalho honesto é uma propriedade legítima que tem o direito de defender, porque a propriedade, que é fruto do trabalho, é um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e de viver. O desejo de possuir está na natureza? Resposta, sim, mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é egoísmo. Claro, né? Pergunta, não é legítimo, entretanto, o direito de possuir, visto que aquele que tem de que viver não é a carga para ninguém? Resposta, há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito para ninguém ou para satisfazer suas paixões. Crês que isso seja bem visto por Deus? Aquele que, ao contrário, amontoa por seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Tem gente, né, que junta, não sei para quê, vai morrer, vai ficar tudo aí.
884. Qual é o caráter da propriedade legítima? Resposta: não há propriedade legítima, senão aquela que foi adquirida sem prejuízo para o outrem. Quer dizer, não foi roubado, né? Não foi de forma ilícita. E ele continua: a lei de amor e de justiça, proibindo fazer a outrem o que não desejaríamos que nos fizessem, condena por isso mesmo todo meio de aquisição contrária a essa lei. Lógico, né? Pergunta 885. O direito de propriedade é indefinido? Resposta: sem dúvida. Tudo que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Todavia, como o dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos de convenção que a justiça natural reprova. Por isso, eles reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século parecerá bárbaro no século seguinte. Minha gente, não é mole não. Agora vai falar caridade e amor ao próximo. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o cumprimento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como irmãos. Ele continua: a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela, da indulgência. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, não é verdade? É verdade, isso mesmo. Uma porção de gente puxa o saco. 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Chega um pobre, ninguém dá a menor atenção. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação, tá vendo? Mais se deveria respeitar. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Né? Deixa eu dar um pitaco aqui. Quando falo direito da propriedade, se é indefinido, sem dúvida, é indefinido, não existe limite quando é adquirido legitimamente. Ok? Mas qual o limite aqui? O dinheiro, entretanto, possuir? Sim, mas desde que seja útil, né? Tá vendo? O que o homem amontoa por seu trabalho honesto é uma propriedade legítima, que tem direito de se defender, porque a propriedade, que é para o seu trabalho, é um direito natural, tão sagrado como a lei de trabalhar e viver. Aí ele responde da natureza: sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação, é egoísmo, sabe? Então, minha gente, veja bem, estamos no mundo, por isso que ele fala aqui, conforme vai aumentando, né, a nossa compreensão, a legislação, tá vendo, dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direito de convenção que a justiça natural reprova, tá vendo?
Qual é a justiça natural? Vocês acham que existe justiça? Um jogador de futebol ganha 30 milhões por mês? Vocês acham que isso é justo? Enquanto um trabalhador que vai humilde no Brasil, da classe mais baixa, que ganha um salário mínimo, está recebendo aí por mês, um mês de trabalho, R$ 1.300 no mês. Vocês sabem o que significa ganhar 1.300 por mês? Enquanto tem um jogador que nem faculdade tem, não tem instrução para tal, ganha 30 milhões por mês. Você sabe, você pega 30 milhões, divide por 30 dias. Eu estou falando aqueles salários de 4 anos atrás que eu tinha esse conhecimento. Hoje o salário está muito mais do que isso. Mas vamos partir desse valor, né? 30 milhões por mês. Aí, ele ganha quanto por dia se dividir por 30? 1 milhão por dia. Olha quanta injustiça, ok? O cara ganha 1 milhão por dia. Então vamos ver o cara que ganha um salário mínimo, está R$ 1.312. Vamos pegar esse 1 milhão e dividir, né? Por quanto? Bem, num ano, vamos arredondar, botar que o cara ganha R$ 1.000 por mês. Um assalariado, um empregado. Para ficar mais fácil a nossa conta, ok? Então um ano tem 12 meses, ele ganha 12 mil por mês, ok? É o salário do cara. Vai dar mais, lógico. Mas vamos arredondar tudo para facilitar a nossa conta. São 12 mil reais por ano que o cara que ganha o salário mínimo tem. Vamos supor que ele gaste só R$ 300 por mês. Ele mora com alguém, não paga aluguel e gasta R$ 300 de comida por mês. Ok? Então ele vai juntar que ele quer ter R$ 1 milhão. Certo? Você pega 1 milhão e divide por 12 mil. Sabe quanto vai dar? Vai dar 83. Sabe o que é 83? 83 anos que a pessoa que ganha salário mínimo, que guarde R$ 1.000 por mês, ela vai levar 83 anos para ajuntar o dinheiro que o cara ganha num dia. Sabe quantas pessoas nunca pararam para pensar sobre isso? O absurdo está ali na lei, né? O cara trabalha, ganha dinheiro, o nego paga, é o salário dele. Mas vocês acham que justifica um salário desse? Vocês acham que num país nosso, sem comparar com outros países, que tem país que está pior do que a gente, hein? Mas vamos supor, comparando com o nosso Brasil, vocês acham isso que é justo? Vocês acham que isso é justiça? Vocês acham justiça comparar um jogador de futebol com um médico? Ah, mas tem médico aí que está tirando R$ 100.000 por mês. É, deve ter, claro. Tem médico que ganha muito mais do que isso, mas são raros. Mas o médico, assim que ele se forma, termina a sua faculdade, que são 6 ou 7 anos, eu sei que não são menos que 6, ele tem que se especializar e tem que estar se atualizando, porque a medicina é uma ciência, e como ciência tem que estar se aperfeiçoando. O médico não para de estudar enquanto estiver vivo, essa que é a verdade. Mas o médico que ganha 100 mil por mês, você pega 100 mil e divide por 30, tu vai ter uma diária aí de 3.300 e pouco por dia. Estou falando do médico que ganha um salário maravilhoso. Aquele que acabou de se formar na faculdade, não. Ele vai arrumar um emprego aí para tirar 20, 30 mil por mês, o que dá R$ 1.000 por dia. Certo? Então ele vai levar só quantos anos para receber o que um jogador desse ganha por dia? Sabe? É só você fazer a conta, né? Se ele ganha, vamos botar aí 20 mil por mês, ele ganha 240 mil no ano. Não é isso? 10 dá 200, é 240 mil por ano. Tu pega 1 milhão de reais e divide por 240 mil. Vamos botar que fosse 250 mil? Vão dar 5 anos,
5 anos de trabalho de um médico para ganhar o que um jogador desse ganha por dia. Vocês acham que isso é normal? Que isso é justo? Que isso está na lei natural de justiça? Vocês acham? Mas é óbvio que não está. Mas sabe quem faz com que o jogador de futebol ganhe tanto dinheiro? É esse cara, esse miserável que ganha R$ 1.300, que sou eu ganho isso, e que pega os meus R$ 100, meus 50, e eu vou para um estádio assistir um jogador de futebol jogar. Pego o meu dinheiro, levo 30 dias para ganhar, pego R$ 30 por dia, não é isso? Dá R$ 40 por dia, né? 3 vezes 4, 12. É por aí. Eu pego para pagar o ingresso aí R$ 150 para assistir 2 horas de jogo, o que significa 3 dias meu de trabalho para ficar 2 horas assistindo o jogo de futebol. Aí eu falo, mas isso é a mídia que fala que o pobre tem direito. Tem direito de mais. Que direito? Com o absurdo que é o ingresso? Eu estou falando de jogador de futebol, mas e os shows musicais? O cara sobe lá no palco, ele canta 1 hora de show. Esses artistas famosos. Vocês sabem qual é o cachê do cara desse? Mais de R$ 1 milhão em 1 hora. Aí o artista dá 3, 4 shows no fim de semana. Certo? Aí, por dia, né? Vamos botar no sábado dá 3 shows. São 3 milhões. No domingo mais 3. 6 milhões. Sabe? Aí o jogador de futebol ganha 1 milhão por dia. Mas tem artista aí que ganha muito mais do que um jogador de futebol, minha gente. Mas eles não querem se mostrar. Mas o povo que paga o ingresso para ver uma cantora, para assistir um cantor, paga 100, 200, 300, 400, sei lá. Esses show de rock, esses Lollapalooza, sei lá o quê, Rock em Rio, e por aí vai. As pessoas pagam um dinheirão, 500, 600, 700, R$ 1.000 para assistir um show e acha que vai. Tem gente que pega até dinheiro emprestado, pega empréstimo, viaja, vai para outro estado. Tem gente que vai lá para outro país e por aí vai. Mas é quem tem dinheiro, né? Isso daí até que eu não acho que estejam errado, porque o dinheiro foi feito para ser usado e gasto. Mas, no entanto, a maioria do povo que vai assistir é o povão, que não dá valor ao seu próprio suor. Enquanto nós não dermos valor, né, ao nosso trabalho, ao nosso sacrifício, vai continuar essa desigualdade. Porque se ninguém fosse assistir jogadores de futebol, né, pelo menos a massa, que essa maioria do mundo é pobre, e é a massa que vai assistir, vocês acham que o rico, o milionário, vai no Maracanã, minha gente? Vocês acham que ele vai? Quando ele vai para aquelas cabines, sabe? Cabine VIP, setor VIP, ar-condicionado, tudo que tem de direito. Dinheiro para ele não faz falta. Mas a maioria são as cabines VIP? Com certeza não é. A maioria é o povão que está lá. Na geral, na arquibancada. Antigamente tinha geral, hoje não tem mais. A maioria está a arquibancada lotada. Aquele é um monte de pobre idiota pegando seus míseros centavos para dar valor a uns caras. Ah, eu sei que o futebol é legal, bacana, lógico, mas vocês acham que o valor que deram para esse jogador, vocês acham que é compatível com a realidade do mundo? Bem, meu amigo, se você acha, eu lamento. Você é responsável pela desigualdade social que existe. Se você pega o teu mesmo centavo e gasta seu dinheiro com show, com esse tipo de coisa, então, meu amigo, não lamente o salário que tu tem, não, sabe? Vocês acreditam que não tem responsabilidade? Lógico que temos. Então, minha gente, eu sei que eu parei aqui comecei a ler aqui, e na próxima leitura eu vou começar, então daqui vai ser a segunda parte. Só ler um pedacinho ali, mas eu vou voltar por ali. Então, minha gente, fica aqui o recado dado para vocês. Deem valor ao salário de vocês, sabe? Ao suor de vocês.
sabe? Nem a condenar, criticar, julgar, não, essa não é a questão. Mas viva a tua realidade. Você não precisa pisar em ninguém, não precisa falar mal de ninguém, sabe? Se sentir diminuído, nada disso. Você está na tua vida, faça o que você puder fazer para melhorar, lute para melhorar, mas não dê valor às coisas que não têm valor, certo? Que não deve ter o valor que tem. Então, meus amigos, muito obrigado. Espero que tenham gostado do nosso estudo, da nossa leitura. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e até a próxima. Tchau.